Nesse vídeo eu quero te falar por que eu não invisto mais no Nubank e quais são as vantagens e desvantagens de investir. Porque como vocês já sabem, todo tipo de investimento tem os seus pontos de atenção e tem também seus pontos positivos. Mas então vamos lá. Como o Nubank tem ações na Bolsa de Valores, a gente pode avaliar um pouquinho mais a fundo sobre quais são essas vantagens e desvantagens. Eu estou usando aqui o Investidor 10, vou deixar o link na descrição para vocês, tá? E a gente vai analisar aqui alguns pontos importantíssimos. Eu vou começar com o principal e que para mim é o mais importante, que é a margem líquida. Mari, não sei o que é margem líquida. Margem líquida é o percentual que sobra para o dono ali da empresa no final de tudo. Por exemplo, a cada R$100 que ele teve ali de ganho, sobrou quanto para ele no final das contas? Porque se isso aqui estiver muito baixinho, é difícil a empresa continuar evoluindo. Então, quando a gente vem aqui no histórico, a gente pode perceber que já teve prejuízo ao longo dos anos e que em 2023 é que começou a ter lucro. Então, quando a gente está olhando para essa empresa que vive tendo prejuízo aqui, esse é o primeiro ponto de atenção. Outro ponto de atenção, e aí a gente pode até ver aqui pelo histórico, tem pouco mais de 3 anos de bolsa. Tem aqui, ó, 2020, 2021, 2022, fechou 2023 aqui com os dados. Então, o que acontece? Na verdade, 4 anos de bolsa, né? O que acontece? Quando a empresa tem um histórico muito pequeno, é complicado da gente avaliar se ela é uma boa empresa, se ela consegue ter margens de lucro ali crescentes e como que é a evolução dessa empresa. Eu, por exemplo, não invisto em ação, em fundo imobiliário que tem menos de 3 anos de bolsa. Nesse caso aqui, já passou esses 3 anos aí, porém, desses 4 anos que o Nubank está aqui na bolsa, ou seja, tem os dados públicos, porque antes dele ir para a bolsa, não é necessário que ele prove lá que ele está tendo lucro ou prejuízo. Então, desses anos públicos aqui, dos 4, 3 foram prejuízo. Além disso, a gente vai olhar aqui nos dividendos, não paga dividendos. Até porque não tem como você ter prejuízo e estar distribuindo dividendos com os investidores. Aí isso aqui também não dá para a gente cobrar, né? Mas, de maneira geral, não paga dividendos para os seus investidores. Beleza, Mário, mas quais são os pontos positivos, então? Primeiro, é uma empresa de tecnologia. E isso é muito interessante para a empresa, porque quando a empresa é de tecnologia, ela costuma investir muito para melhorar os seus processos, melhorar os seus programas e atrair mais clientes para dentro dela. Então, ela está sempre investindo em pesquisa e em desenvolvimento. E ao mesmo tempo que isso é bom, pode ser ruim também, porque ela pode estar investindo muito e não tendo um retorno tão legal assim. Por exemplo, o Nubank comprou a Nuinvest, demorou ali fazer esse processo de fusão, depois que fundiu, tá tendo alguns BOzinhos aí, e pode ser que isso dê um custo muito grande para a empresa. Segundo ponto super positivo, o Nubank ele fez IPO fora da Bolsa Brasileira. Mário, por que isso é positivo? Pensa o seguinte, o IPO, que é você vender parte do seu negócio lá na Bolsa, torna a sua empresa mais visível para o mundo. Então, o que acontece? Se o Nubank faz IPO aqui no Brasil, fica restrito aqui. As pessoas não têm esse hábito de investir tanto no Brasil, investidores internacionais. Lógico que tem, mas nem tanto assim. Quando você faz o seu lançamento, o seu IPO fora, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que foi o que eles fizeram, o que acontece? Tem uma visibilidade muito maior. Então, isso faz com que a empresa cresça ainda mais, tanto em termos de valorização, se você investir ali na ação em si, quanto em termos de visibilidade. Isso quando a gente compara, tá? Ações internacionais com ações nacionais. Eu tô falando de ações nesse primeiro ponto aqui. E aí a gente tem outros 2 pontos positivos, que é o atendimento e a confiabilidade. Então, como o Nubank veio trazendo toda uma transparência, mostrando para os investidores várias coisas, eles começaram a ter a confiança de muitas pessoas, apesar dos prejuízos consecutivos lá no começo. E eles foram dando muita atenção para esse negócio do suporte. Ah, eu preciso de suporte. Rápido resolvia. Agora, com essa fusão aí de Nubank no Invest, lotou o negócio, né? Mas, até então, era um dos pontos fortes do Nubank. E aí, o outro ponto, os bancões estão perdendo cliente para os bancos digitais
E o Nubank aí é um dos mais famosinhos entre os bancos digitais, porque na verdade ele é uma instituição financeira. Então o que acontece? Quando a gente olha para um bancão, por exemplo, Bradesco, Itaú, e você vai investir ali dentro, quando você vai encontrar as opções de investimento, só tem do próprio Bradesco, só tem do próprio Itaú, e tipos de investimento que não são tão interessantes na maioria das vezes para o investidor. Às vezes você vai pagar taxas, às vezes você vai pagar uns negócios ali que você nem está sabendo que eles embutem nas contas. Então é uma série de coisas que dentro do Nubank já fica muito mais claro e você consegue entender exatamente o que está acontecendo. Beleza, Mari, mas por que você não investe mais no Nubank? Lembrando que esse vídeo e todas as informações que eu trago aqui não são uma recomendação nem de compra, nem de venda, nem de investimento, nem de nada, tá? Eu só tô dando aqui a minha opinião e compartilhando com vocês alguns dos meus pensamentos, que não quer dizer nada, tá? Só para deixar super claro. Mas então por que eu não invisto no Nubank? Por um ponto muito simples. Nubank hoje, se você quisesse investir, inclusive até saíram da bolsa, mas se você quisesse investir até pouco tempo atrás, era através de BDRs. Quem tinha conta no Nubank há um tempo atrás, ganhou então seu pedacinho do Nubank, que depois virou BDR. E o que eu fiz? Me livrei, porque BDRs, na minha visão, não são um tipo de investimento que eu gosto de colocar dinheiro. Por quê? Porque não é uma ação, é um certificado. E como o certificado não é a mesma coisa de ter a ação em si, eu não gosto de optar por esse tipo de investimento. Além disso, tem um histórico muito pequeno e como esses são dois pontos que eu gosto muito de utilizar com uma primeira análise antes de colocar meu dinheiro, isso já me trava de cara. Mari, mas então é hora de tirar o dinheiro do Nubank porque ele não é confiável? Nubank é realmente seguro para investir? A gente precisa entender que Nubank e Nuinvest eram separados. Então, o Nubank era uma instituição financeira, Nuinvest era a corretora. Com essa fusão, passa a funcionar tudo junto dentro do mesmo lugar. Só que, com isso, eu deixo meu dinheiro no Nubank, eu tiro do Nubank, e aí? Quando eu falo que eu não invisto, eu estou me referindo à ação do Nubank. Dentro do Nubank tem algumas opções de investimento que pode até fazer ou não sentido. Por quê? Por exemplo, se eu quero investir numa ação, a ação não fica para o Nubank, a ação fica registrada no meu nome dentro lá da B3. Então não tem nenhum problema eu investir através do Nubank. Só que eu já vi muitas pessoas falando, Mário, eu tô tendo dificuldade com isso e aquilo. Por quê? Quando tem fusão de empresas de sistemas sempre dá bug, principalmente em empresas de tecnologia, como é o caso do Nubank. Só que o fato do Nubank estar tendo prejuízo e coisas do tipo não significa que você vai perder todo o seu dinheiro se você deixar o dinheiro parado na conta, por exemplo. Por quê? Porque quando você ativa a opção lá de garantia do FGC, que você pode deixar até 250 mil, que se quebrar, acontecer algum BO, você vai receber o dinheiro de volta, você tem essa segurança. E no caso dos investimentos, a mesma coisa. Como fica registrado lá na B3, você não tem problema nenhum. Beleza, Mari, mas então faz sentido continuar investindo, já que a Nuinvest agora fundiu com o Nubank, faz sentido continuar investindo através do Nubank? E a resposta é muito simples. Depende, porque você já se adaptou com a corretora dentro do Nubank, com esse processo de integração? Se não, não faz sentido você manter seu dinheiro num lugar que você não está conseguindo fazer as interações que você precisa. Agora, Mari, não, eu achei legal essa interação. Beleza, não tem nenhum problema, não tem nenhum risco de perder os seus investimentos. Mas, o que eu, Mari, vou fazer? Eu vou pegar os investimentos que estão no Nubank e transferir para outra corretora. Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer nos próximos vídeos aqui do canal, tá? Eu quero trazer bem passo a passo. Se eu ficar, como é que faz para investir? Porque, na verdade, eu estou fazendo alguns testes, tá? Tanto com outras corretoras, quanto dentro do próprio Nubank, porque eu tô vendo muita gente falando que tá tendo dificuldade de encontrar as coisas no Nubank, em ter os preços bonitinho conforme a gente encontra em outras corretoras. Então, eu tô gravando alguns materiais aqui, tanto para a galera do Investidor em 6 Passos, que é meu curso, quanto para postar algumas informaçõezinhas aqui também no canal. Então, se você quer ficar por dentro, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para os próximos vídeos que eu vou postar por aqui. Ah, e se você quiser aprender a investir comigo, vou deixar também um link na descrição para vocês entrarem e aprenderem a investir em 6 passos super simples, tanto no Brasil quanto no mundo. E de quebra ainda aprender a declarar o seu imposto de renda também. Te espero no próximo vídeo e até mais!